Olá, amigos, a paz do Senhor. O tema de hoje é pecado. Qual é o maior dos pecados? Embora muita gente diga que não há tamanho de pecado, porque realmente pecado é toda transgressão à lei de Deus. Pecado é o que nos afasta de Deus. E, em essência, o pecado é pecado, eles se equivalem. Porque mesmo pecado, né, por menor que seja, ele repetido, ele se torna um grande pecado, porque a pessoa não sente necessidade de arrepender por ele. E a Bíblia tem várias passagens que falam sobre pecados maiores, pecados menores, e também sobre o pecado de morte, que é o pior dos pecados, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Inicialmente, vamos falar da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Esses três homens, na caminhada no deserto, eles se rebelaram contra a liderança de Moisés e contra o sacerdócio de Arão. Eles eram levitas. Os levitas, eles cuidavam do templo. Antes, eles cuidavam do tabernáculo e mais tarde passaram a cuidar do templo. E eles eram privilegiados, porque eles serviam ao Senhor de perto. E eles não tinham herança, porque a herança era o Deus deles. Mas esses homens, chefiados por Corá, ou Coré, conforme algumas versões, eles rebelaram contra eles. E eles não aceitavam. Diziam que toda a congregação era santa, que eles eram a santa, e eles não tinham nenhuma supremacia. Aí Moisés disse que eles pegassem seus incensos, eram eles e mais 250 homens que congregaram conjuntamente com ele. E que Deus daria resposta sobre quem que era chamado para sacerdote, né, e para líder. E assim eles fizeram. Eles levaram os 250 incensários, Arão também levou o dele, e acenderam. E conforme Deus tinha falado, a terra abriu e esses homens, eles foram tragados, eles foram consumidos ali na terra, com tudo que eles tinham e com aqueles que estavam junto deles. E os 250 homens que eram os rebelados, eles foram consumidos pelo fogo que caiu do céu. Quase toda a congregação ficou a favor deles e contra Moisés e Arão. Apenas 70 anciãos ficaram do lado deles, dos dois. E aconteceu que Moisés é que teve misericórdia e pediu a Deus que livrasse a congregação. Então, pediu que afastasse dali, porque aqueles homens seriam consumidos. E foi o que aconteceu. Eles pagaram com a própria vida por ter se rebelado. Na Bíblia diz também o seguinte: o indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai. Tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Isso está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Isso aqui é verdadeiro, porque os filhos de Coré, ou Corá, eles escreveram 10 salmos e eles mantiveram-se na presença de Deus. Deus não é vingativo e eles continuaram abençoados. E entre esses 10 salmos, tem o Salmo 42, que tem dois versículos muito conhecidos, que é o versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. E o número 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e todas as tuas vagas têm passado sobre mim. A rebeldia é um pecado grave. O pecado da rebelião, segundo a Bíblia, ele é comparado com o da feitiçaria. Então é muito grave, é um pecado muito grande, considerado realmente muito triste, porque afasta completamente a pessoa de Deus. E ele também é como o mal da idolatria. É como rejeitar a palavra de Deus e não aceitar o próprio Deus. Isso está escrito em 1 Samuel
capítulo 15, versículo 23. E em Atos, capítulo 5, tem a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira venderam uma propriedade e prometeram dar parte do dinheiro para as obras de Deus. Só que o seguinte, quando eles venderam, receberam esse dinheiro, eles ficaram com o coração corrompido e resolveram enganar e entregaram uma parte e esconderam o resto. Mas Pedro, através do Espírito Santo, soube disso e falou com eles sobre o pecado deles. E eles pagaram com a própria vida. Primeiramente, morreu Ananias e em seguida morre Safira. Também pagaram com a vida, porque eles pecaram contra o Espírito Santo, porque a dureza do coração deles foi muito grande e eles pecaram gravemente contra Deus, porque Deus não havia pedido nada. Eles espontaneamente que ofereceram e eles não cumpriram o voto que fizeram, que não eram obrigados a votar. No livro de Jonas, quando Jonas fugiu para Tarsis, desobedecendo a Deus, sendo que ele tinha que ir para Nínive, todo mundo conhece que ele foi jogado do navio e tudo mais, e depois ele pregou conforme Deus havia mandado, depois que o peixe jogou ele na cidade de Nínive, e aí os ninivitas foram poupados, e ele, é até difícil a gente acreditar numa coisa dessa, se não fosse a Bíblia que diz. Ele ficou revoltado, pensando que tinha perdido tempo, que não precisava dele passar por tudo isso, que Deus poderia ter salvo aquele povo, mas não é assim. Deus quer que nós façamos alguma coisa em favor do nosso próximo, principalmente para a salvação do mesmo. E aí Deus disse para Jonas: por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Jonas, capítulo 4, versículo 11. Deus é misericordioso. Ele também, ele castiga o pecador para o seu próprio bem, para que haja reconsideração, para que haja arrependimento. Mas, neste caso aqui, as pessoas eram ignorantes, 120 mil pessoas ignorantes que não sabiam distinguir uma mão da outra. Então, mesmo havendo um grau para o pecado, há também, Deus leva em conta que se a pessoa é ignorante ou não, o que ela conhece de Deus, o que ela conhece da palavra, até que ponto ela foi instruída nos caminhos do Senhor, porque Deus é justo e Ele cobra segundo o que Ele concedeu, o que Ele deu para a pessoa. Em verdade vos digo que aos homens serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Pelo contrário, é réu de um pecado eterno. Marcos capítulo 3, versículos 28 a 30. Todos os pecados, aqui falam que todos, então todos sem exceção, desde o menor até o maior, o mais grave, há perdão, desde que a pessoa se arrependa e ela reconcilie com Deus, através do perdão de Deus, que reconheceu a sinceridade de seu coração. Mas tem um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando a pessoa está tão habituada ao pecado, ela está tão acomodada, que ela já não ouve a voz de Deus, ela já não sente o Espírito Santo atuando sobre a vida dela, e ela continua naquela vida sem achar que está pecando, sem considerar que ela está ofendendo a Deus, porque na verdade ela não se importa com isso mais. Aí ela blasfema, ela critica as coisas de Deus, ela não leva a sério tudo que é sagrado, então ela perde o respeito total para com Deus. Este é o pecado contra o Espírito Santo. E esse pecado não tem perdão, porque é uma apostasia muito séria. Então há realmente essa gradação do menor para o maior dos pecados. Aqui fala de outro pecado que é muito grave.
Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Aqui fala de outro pecado grave, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que respeitar o nosso corpo e não nos ligarmos à prostituição, porque realmente é um pecado grave, porque você ofende a Deus, porque através do corpo que deve ser abençoado, a pessoa se prostitui, a pessoa ofende a Deus com os vícios, que também prejudicam a saúde, prejudicam o corpo. Então, nosso corpo tem que ser respeitado. Em 1 João, capítulo 5, versículo 16, fala o seguinte: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então, esse aqui também está falando contra o pecado, contra o Espírito Santo, a blasfêmia. Porque esse não adianta orar para a pessoa, porque a gente ora e Deus, através de Jesus, a intercessão, e a pessoa sente na alma que pecou. Mas quando a pessoa pecou contra o Espírito Santo, blasfemou, ela já não ouve a voz de Deus e não há oração que tenha força contra aquela situação dela, porque ela já apostatou, ela não se interessa mais. Então, não adianta nem orar, mas nós podemos orar uns pelos outros para que haja perdão dos pecados, para que haja reconhecimento de pecado, mudança de vida e de rota, porque Deus está atento à nossa vida. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Livro de João, capítulo 19, versículo 11. Aqui, Jesus está respondendo a Pilatos. Ele diz que o pecado maior não é o de Pilatos, que não conhecia, Jesus não conhecia tudo que Jesus havia falado, mas o pecado maior era de Judas, que entregou Jesus, porque ele conviveu com Jesus, andou com ele, conhecia a palavra, no entanto, se rebelou contra Jesus quando entregou para os inimigos de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Todo pecado tem perdão. Todos os pecados que nós clamarmos e arrependermos, ele tem perdão. E Deus pode nos purificar. Ele nos purifica de toda injustiça, porque todo pecado é injustiça contra Deus, que é a própria justiça. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então, quando nós vivemos retamente, nós estamos plantando coisas boas, boas ações, boas obras. E Deus recompensa, até mesmo o copo d'água, quando nós damos um copo d'água e também por amor a Deus, Ele nos recompensa. Não que nós façamos tudo para receber recompensa, mas se nós andarmos retamente, procurando pecar o mínimo possível e nos arrependendo dos pecados que praticamos, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e lavar a nossa alma, purificar o nosso coração, para que nós possamos ter uma nova aliança com o Senhor. E como nós estamos falando de gradação de pecados, há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que Ele detesta. Então, de odiar para detestar e abominar, tem uma certa distância. E o que Ele abomina? Olhos altivos seria o orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Então, nós vemos aqui que esses pecados são abomináveis e o homem arrependendo, ele vai ser perdoado como qualquer outro pecado, mas tem que haver arrependimento sincero e mudança de vida. O Espírito Santo faz isso por nós.
Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículos 48. Então, quando ele fala em chibatadas, açoites, ele fala de castigo. Então, se há um roubo, alguém rouba alguma coisa, ele tem a punição. Ele tinha a punição ali através de chibatadas. E se ele matasse, o pecado seria, o homem seria resgatado de seu pecado, mas com um castigo maior. Então, esse nível, essa quantidade de chibatadas aqui era de acordo com a gravidade do pecado e também com o comprometimento da pessoa. Quem sabia mais, estava mais por dentro do que ele deveria fazer, ele era mais responsável. Então, ele, como nós hoje, se nós conhecemos a palavra, nós sabemos distinguir o que é certo e o que é errado, e também pela palavra de Deus, sabemos o que Deus detesta, o que Deus abomina e o que Deus tolera. E mesmo assim, sendo um pecado pequeno, ele, se for continuamente praticado, ele trará outros pecados maiores, como diz lá os filhos de Corá, no Salmo 42. Um abismo chama outro abismo, e a morte eterna acontecerá. Não que o pecado fosse maior, mas porque houve insistência naquele pecado, não houve arrependimento. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, que perdoe todos os nossos pecados. Em nome santo de Jesus. Amém. Que assim seja.